Olá, para tudo, chegou o Star Trek News Channel, canal de notícias da nossa jornada nas estrelas. Já falei isso um monte de vezes. E eu sou o Gilberto, seu alienígena maluco favorito. E hoje nós vamos começar a desenrolar o ensino fundamental da sua expansão mental, tá? Por que eu falo isso? Porque já você vai estar vendo naves espaciais passando aí por cima do planeta, seres extraterrestres interagindo com toda a população, e eu ainda estou ensinando aqui pessoas que foram enganadas na história toda, tá? Então vamos lá, vamos começar essas aulinhas aqui para ir rápido, porque já os homens estão chegando aí. Dando prosseguimento na história, diferente da escola que você estudou, que eu estudei também, lá você fez 8 ou 9 anos, na minha época era só 8 anos, hoje minhas filhas mesmo já fizeram, era 9 anos, né, o ensino fundamental, mas você passa os 9 anos do ensino fundamental falando sobre que tipo de história? História do Brasil. Por que isso? Você tem noção do porquê que você estuda 9 anos sobre um pequeno trecho da humanidade, um pequeno período da história da humanidade? Você precisa de 9 anos para fazer isso? Eu falo a história do Brasil para você em 1 hora, tá? Desde o Tratado de Tordesilhas lá, até a entrada do Bolsonaro aí na presidência da República. Em 1 hora eu te explico a história do Brasil, mas a escola puxa você 9 anos. Por quê? É o enrolation, tá? Te preparam para você aceitar qualquer coisa. E é o que acontece, você acaba aceitando qualquer coisa. Quer ver uma coisa? Vou dar um exemplo aqui. Egito, pirâmides, tá? Querem que você acredite, talvez você acredite, a grande maioria que acredita ainda pensa que a Terra é plana, tá? Acredita que os egípcios fizeram aquelas pirâmides. Aquelas 3 pirâmides do Planalto de Gizé, não foram os egípcios que fizeram, tá? As outras, um total de 108 pirâmides que eles já acharam no Egito, muitas delas realmente foram os egípcios que fizeram. Tanto é que elas são bem mais baixas, tá? Montadas de forma bem diferente, e muitas delas já despencaram, já ruíram, já estão lá em frangalhos, tá? Então, aquelas que não deram certo, que foram montadas em gominhos, que não tem nada a ver com a arquitetura das 3 pirâmides do Planalto de Gizé, foram os egípcios que fizeram. Mas aquilo lá, até meu neto, com 1 ano, é capaz de duplicar aquelas pirâmides. O que eu quero dizer para você é o seguinte: aquelas 3 pirâmides, até hoje, ninguém consegue replicar aquilo, ou seja, a tecnologia da humanidade hoje, 6.000 anos depois, teoricamente 6.000 anos depois, e não é essa a idade daquelas pirâmides, não conseguem fabricar aquelas 3 pirâmides ali. Não é possível fazer. Não tem tecnologia para fazer aquilo. E aí você vai falar comigo, olha, eles saíram do tempo das cavernas, aí eles só tinham pedra mesmo, né, para construir, né, não tinha cimento, não tinha Votorantim, não tinha a Odebrecht, não tinha nada disso naquela época, então eles tiveram que construir aqueles negócios lá, por isso que eles construíram aquilo. Cortar as pedras com o material que eles tinham naquela época é impossível, mas você só vai ter essa compreensão se você realmente estudar a história a fundo. Por isso que ficam
9 anos esticando você na história do Brasil, para que você não tenha acesso àquilo. Sabe por quê? Uma criança, ela contesta. Ela chega e fala, não, mas peraí, tem coisa errada aí. Então a história do Brasil não dá para falar que tem coisa errada, porque é só aquele descobrir o Brasil, as bandeiras, mapearam tudo, dividiram tudo, aí vieram os portugueses para cá, aí veio a família lá de Portugal para cá, aí Dom Pedro foi comer uma peixada em Santos, quando ele ia gritar, ai que dor de barriga, ele pensou melhor e falou, vai ficar mais bonito no quadro eu gritar independência ou morte. E aí começou essa zona toda, não é? Então fica mais fácil de você compreender isso e você passa ano após ano estudando essa mesma história, tá? 9 anos, isso é só no ensino fundamental. Mas você não vai estudar a história do Egito porque eles falam que isso não é assunto para você, como também não falam dos sumérios, tá? Os sumérios, que tem as tábuas sumérias, que foram traduzidas, e lá você tem histórias incríveis, que não chega até o teu ouvido. Vai chegar até o teu ouvido se você fuçar na internet, no Face ou no YouTube, mais no YouTube, tá? A respeito das tábuas sumérias, as histórias que elas contam. E aí, quando você escutar aquelas histórias, seu queixo vai cair, tá? Vai ser assim, como é que é? Vou dar só uma pincelada para você, que depois eu vou fazer um vídeo só sobre isso. Existe um jogo de tábuas sumérias que conta a história de uma série de reinados antes dos egípcios, tá? Onde nós tínhamos reis que sentavam no trono por um período não menor do que 36 mil anos. Eu não falei errado, não. 36 mil anos. E não existe modo errado de falar. São vários reis, tá? Eu vou explicar isso num vídeo específico mais para frente, onde dá 242 mil anos de reinado antes de ter a Suméria e o Egito. E as pirâmides estão nessa história, elas são bem antiguinhas, ok? Mas vamos lá. Seguindo na sequência de histórias mal contadas, nesse mesmo período que você ainda é criança, eles vão colocar você no catequismo, tá? Ou numa escola de padre. Eu estudei numa escola de padre, tá? E você vai aprender uma coisa chamada religião. É outro produto para controlar a humanidade. E a primeira história que vão te falar, porque vão contar a história da religião desde o começo, né? Como é que o ser humano veio aparecer aqui? Então vamos lá. Deus criou o céu e a terra, colocou os bichinhos aqui, e aí, por último, ele criou o ser humano. Quem que ele botou aqui? Adão e Eva. Primeiro veio Adão, construído do barro, do pó, e da costela de Adão saiu a mulher, a Eva, tá certo? E eles tiveram 2 filhos, certo? Errado. Diz a história, quando eu era pequeno, que eram apenas 2 filhos, Caim e Abel, tá? Que depois virou um só, porque quando eles foram fazer uma oferenda para Deus, Caim deu frutas e legumes e Abel sacrificou um carneiro. E diz que Deus gostou mais da oferenda de Abel. Por isso, Caim, nervoso, pegou a queixada do bode e matou o irmão. Tá? Então, o que fizeram com ele? Sumiram com ele. Tá? E aí, como é que dá o prosseguimento na humanidade? Foi aí que apareceu o terceiro irmão. Aí inventaram 7.
quando eu estudava dentro de uma escola católica, ninguém nunca falou para mim de Sete. A gente falava, e quando jogaram essa história de Adão e Eva, e Caim e Abel, eu fiz exatamente isso. Espera aí. Adão e Eva, homem e mulher, dá liga, dá jogo aí, tá? Tanto é que deu filhos, deu 3, beleza? Tá, eles estavam lá, não tinham televisão, não tinha Netflix, não tinha nada disso, fizeram filhinhos, beleza? Aí ficou 2 machos. Eles casaram e dali nasceram as 12 tribos do Egito. Casaram com quem? Da onde apareceu essas mulheres? Tá vendo como a história não conta? Não cola, não fecha, não dá liga. Tá? E eu, quando pequeno, eu contestei o padre. Eu falei, mas da onde que apareceu a outra mulher? Não, mas isso não é assim, não, é porque estavam lá, era uma tribo distante. Não, peraí, mas você não falou que Deus criou Adão e Adão e Eva tiveram 2 filhos? Da onde que apareceu a mulher que casou com eles? Não, aonde que está isso na Bíblia? Não tem. Tá? E assim começaram a trabalhar a sua mente e foram levando daí para frente. E você caiu nessa conversa. Tá? Veja, quando eu falei no começo do vídeo, daqui a pouco tá cheio de nave passeando no céu, eu não estou brincando não. O planeta está passando por uma transição, nós estamos saindo da 3D, que é essa vida em terceira dimensão que nós temos, e ele vai transcender para a 5D, tá? A 5ª dimensão. E isso está para acontecer. E aí o que vai acontecer? Você vai chocar com o que vai acontecer na tua frente, o que você vai ver na televisão, o que vai acontecer no mundo. Você vai começar a ver naves passando para lá e para cá. Ué, o que é isso? E ainda está aqui aprendendo história de egípcios, Adão e Eva. Eu quero falar uma coisa para você. Se você já transcendeu esse período da história, se você já sabe muita coisa disso que eu já estou falando aqui, então vá até o canal Star Trek News Channel. Quando você chegar lá, você vai ver a foto do canal e vai ter um menu embaixo. Lá tem um botão, um link escrito Playlist. Você clica lá na playlist. No que você clicar na playlist, você vai ter umas 30 playlists lá dentro, tá? Não é aquilo que aparece só na capa. Na capa aparece 4, 5, não dá para pôr mais. As outras estão todas guardadas ali naquele link. E você vai ver playlists com 40, 50 vídeos muito bem elaborados, muito bem montados, muito bem ilustrados, tá? Com uma dinâmica muito boa de aprendizado, e vai estar por títulos, tá? E você vai conseguir linkar o osso do joelho ao osso do cotovelo. Agora, se você ainda acredita que a Terra é plana e que Adão e Eva que começaram a civilização, tá? Aí você continua aqui comigo nessa história. Então eu vou terminar a história de Adão e Eva. O que não te contaram é o seguinte: Adão vem da palavra Adamos, que significa homem, tá? Então, quando foi criado, não foi um homem e uma mulher, e sim toda uma civilização que é justamente o Homo sapiens, nós, tá? Não a parte do Neandertal para trás, para o primeiro hominídeo há 6 milhões de anos atrás, não, do Homo sapiens para cá. Esse era o Adamos, ok? Eu, como digo sempre, são 15 minutos de vídeo, tá lá 14h44, 45. Esse doido fica por aqui e eu vejo você num próximo vídeo. Até mais!